Vamos mergulhar em duas forças que, assim, governam o nosso mundo, mas que muitas vezes a gente nem percebe. Uma delas mantém aquele ímã na porta da geladeira, sabe? A outra, a outra acende as luzes de casa. Durante séculos, elas pareciam ser coisas totalmente diferentes, de mundos à parte. Só que a descoberta da conexão secreta entre elas não só reescreveu os livros de física, mas construiu a base da nossa era tecnológica. Vamos lá, vamos desvendar como o magnetismo e a eletricidade se tornaram uma força só. Para começar, fica aqui uma pergunta. O que um simples ímã de geladeira e a força de um raio podem ter em comum? À primeira vista, parece que nada, né? Um é silencioso, constante, está sempre ali. O outro é uma explosão violenta de energia. Mas olha, a resposta para essa pergunta revela uma das maiores sacadas científicas da história. Então, vamos começar pelo que a gente já conhece bem, o magnetismo. Aquela força invisível que a gente sente quando aproxima dois ímãs. Ou eles se repelem de um jeito quase fantasmagórico, ou se atraem com uma força que não dá para segurar. É uma espécie de dança silenciosa que fascina todo mundo desde criança, mas que esconde segredos muito profundos sobre como o universo funciona. A definição científica chama isso de magnetismo, uma força fundamental da natureza que age à distância, sabe? Criando um campo de influência que a gente não vê. É essa força que faz um ímã desafiar a gravidade na porta da geladeira e que permitiu que navegadores cruzassem oceanos inteiros usando o Sol na bússola. A simplicidade que a gente vê esconde uma complexidade que, nossa, levou séculos para ser decifrada. E é aqui que a gente chega no coração da nossa história. O magnetismo por si só já é uma coisa incrível, mas a grande revolução não está no que ele faz sozinho, e sim na parceria secreta e inseparável que ele tem com outra força, a eletricidade. E o mais doido é que durante a maior parte da história ninguém nem imaginava que as duas tinham algo a ver uma com a outra. Para a gente entender essa conexão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Essa jornada para decifrar o magnetismo não começou num laboratório todo moderno, não. Ela começou com observações bem curiosas feitas milhares de anos atrás. Então a jornada começa lá na antiguidade, com a descoberta de umas pedras mágicas que sempre apontavam para o norte. Essa observação levou, séculos depois, a uma das invenções mais importantes da história, a bússola, lá no século XI, que literalmente abriu o mundo para a exploração. Mas repara no salto de tempo. Por quase 700 anos, o magnetismo foi útil, mas continuava sendo um mistério. A peça final desse quebra-cabeça só foi aparecer no século XIX. E esse momento de revelação tem nome e sobrenome: Hans Christian Øyersted. E a descoberta dele não foi nada planejada, viu? Foi um daqueles acidentes geniais da ciência que simplesmente mudam o rumo da história para sempre. A gente está no século XIX. O Ørsted estava fazendo uma demonstração numa sala de aula sobre correntes elétricas. E por acaso, perto de todo o equipamento dele, tinha uma bússola. E foi aí que ele notou uma coisa que ninguém nunca tinha percebido. Algo que, na época, parecia impossível. O experimento em si era quase bobo de tão simples. Primeiro passo, uma bússola perto de um fio. Segundo passo, com o fio desligado, a agulha aponta para o norte, como sempre, normal. Mas o terceiro passo mudou tudo. No exato momento em que a corrente elétrica passou pelo fio, a agulha da bússola se mexeu, se desviou, ignorando completamente o polo norte da Terra. Era como se a eletricidade estivesse conversando com o magnetismo. A conclusão foi de uma simplicidade que chega a ser chocante, mas mudou tudo. Uma corrente elétrica cria um campo magnético. Não era mágica, era uma nova lei da natureza. A eletricidade em movimento gerava exatamente a mesma força invisível que movia a agulha da bússola. Aquele muro que existia entre os dois fenômenos tinha desmoronado para sempre. A partir daquele momento, a ciência nunca mais foi a mesma. A gente não estava mais falando de duas forças diferentes, mas sim de duas faces de uma única e poderosa força unificada. Essa imagem aqui resume a revolução perfeitamente. Antes, a gente tinha dois manuais de regras, duas ciências separadas, uma para a eletricidade, outra para o magnetismo. Depois do Ørsted, esses dois livros se fundiram num só, muito mais poderoso, o eletromagnetismo. E essa é a definição que a gente usa até hoje. Eletromagnetismo é essa força unificada. Eletricidade em movimento cria um campo magnético. E o mais importante, o contrário também é verdade. Um campo magnético em mudança cria uma corrente elétrica. São literalmente duas faces da mesma moeda, inseparáveis, numa dança constante que move o nosso mundo. Tá,
Mas por que tudo isso importa tanto? Porque entender essa união não foi só uma vitória da ciência, não. Foi o que permitiu a criação de praticamente toda a tecnologia que define o mundo em que a gente vive hoje. Pensa em qualquer coisa que use eletricidade para criar movimento. Motores de carros elétricos, ventiladores, liquidificadores. Pensa em como a energia chega na sua casa através dos transformadores, ou como um alto-falante transforma um sinal elétrico na sua música favorita. Tudo isso, sem exceção, é a dança do eletromagnetismo em ação. No final das contas, toda essa história complexa, de séculos de descobertas, se resume a isso aqui. O que a gente achava que eram duas forças, na verdade, sempre foi uma só. Duas manifestações de uma única e elegante força da natureza. E essa é a grande conclusão. Aquela observação casual numa sala de aula do século XIX não ficou só nos livros de história. Ela se tornou a força motriz invisível do nosso mundo. Da lâmpada na sua casa ao smartphone no seu bolso, tudo funciona por causa dessa unificação profunda e belíssima da natureza. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Assim como unimos eletricidade e magnetismo, os cientistas hoje tentam unir o eletromagnetismo com outras forças fundamentais. Se a história ensinou alguma coisa pra gente, é que as maiores evoluções começam quando a gente descobre que as coisas que parecem separadas estão, na verdade, profundamente conectadas. O que será que vem por aí?